Olá, eu sou a professora Andrea e hoje eu vim aqui ensinar vocês divisão por um algarismo, passo a passo. Para começar, é importante lembrar que a divisão nada mais é do que a operação inversa da multiplicação. Ou seja, para realizar uma divisão, eu preciso ver quantos cabem dentro de um número, ou seja, eu tenho que multiplicar. Vamos lembrar os termos da divisão. A gente tem dividendo, é o número que eu vou dividir. Divisor, em quantas vezes eu vou dividir esse número. Quociente, que é o resultado da conta, quantos grupos eu obtive no final. E resto é o que sobra da conta. Ele pode ser igual a zero ou mais do que zero. Veja bem, aqui eu tenho 9 dividido por 3. Então, eu preciso ver quantos 3 cabem dentro do número 9. Então, nós vamos pensar, 3 vezes 1 dá 3, está longe de 9. 3 vezes 2 dá 6, também está longe de 9. 3 vezes 3 dá 9, então eu cheguei ao número que eu queria. 3 vezes 3 é igual a 9, então 9 menos 9 igual a 0. Aqui vocês podem ver, ó, o divisor é o 3, o dividendo é o 9, o quociente é 3 e o resto 0. Por que eu descobri que é 3 vezes 3 que dá 9? Porque, como eu disse, eu preciso descobrir quantos grupos de 3 eu preciso para chegar ao 9. Então, eu tenho que encontrar algum número que seja menor do que 9 ou igual a 9. Eu nunca posso escolher um número maior. Se eu pegasse o 4 aqui, por exemplo, eu teria 4 vezes 3, que seria 3 mais 3 mais 3 mais 3, ia dar 12. 12 é maior que 9, então eu não poderia fazer essa conta. Vejamos agora essa conta, 7 dividido por 2. Novamente, eu vou ter que verificar quantos grupos de 2 cabem dentro do 7? Vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Repare que 2 vezes 4 dá 8 e 8 é maior do que 7. Então, eu não posso usar o 2 vezes 4. Então, eu tenho que usar o 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, 7 menos 6 vai dar 1. Repare que aqui eu tenho divisor 2, dividendo 7, quociente 3 e resto 1. Observe agora a seguinte situação. Agora eu tenho o número 13 para dividir por 3. Primeira coisa importante, o que eu vou pensar aqui? 1 não dá para dividir por 3. Pense que se eu tenho uma bala, eu não consigo dividir para 3 pessoas. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que usar os dois números, o 13. Então, agora eu juntei os dois, eu tenho 13. 13 balinhas para dividir para 3 crianças. Como eu faço, então? Eu vou verificar quantos grupos de 3 eu preciso para chegar ao 13. Lembrando que ele tem que ser o maior número possível que se aproxime de 13 ou seja igual a 13. Não pode ser maior do que 13. Então, vamos lá. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Perceba que se eu usar 3 vezes 5, dá 15. 15 é maior do que 3, então eu não posso usar o 15. Então, eu vou usar o 3 vezes 4, que dava 12.
Agora eu tenho 13 e vou tirar 12. 3 tiro 2, 1. 1 tiro 1, 0. Então, eu tenho divisor 3, dividendo 3, 13. Então, eu tenho divisor 3, dividendo 13, quociente 4 e resto 1. Vejamos agora um exemplo com um número maior. Agora a gente tem o número 235 para dividir por 4. Sempre lembrar que é uma continha de vezes. Primeira coisa para a gente pensar. 2 sozinho eu não consigo dividir por 4, então eu vou pegar o 23. 23 é o número que eu tenho que dividir para 4 grupos. Então, eu vou ver quantos grupos de 4 cabem dentro do 23. Então, vamos lá. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Perceba que 24 é maior que 23, então eu não posso usar 4 vezes 6, então eu tenho que usar 4 vezes 5. Então, 4 vezes 5 igual a 20. Vamos fazer a continha de menos. 3 menos 0, 3. 2 menos 2, 0. Agora, falta ainda fazer a divisão do 5. Preste muita atenção nesse passo. O que eu vou fazer com esse 5? Eu vou descer esse 5. Ele vai ficar ao lado do 3 que tinha sobrado. Então, agora eu tenho 35 aqui, observe, né? Então, eu vou ver quantos grupos de 4 cabem dentro do 35. Então, vamos lá. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. Perceba que 36 é maior do que 35, então não posso usar o 9. Uso 8. Então, 4 vezes 8 é igual a 32. Faço a continha de menos. 5 menos 2, 3. 3 menos 3, 0. Divisor 4, dividendo 235, quociente 58 e resto 3. Resolvemos mais uma conta. Vejamos agora essa situação, pessoal. A gente tem 407 para dividir em 4 grupos. Primeira coisa que a gente vai olhar aqui, ó. O 4 dá para dividir por 4. Então, eu começo pelo 4. Quantos grupos de 4 eu preciso para conseguir 4? Um grupinho. Então, 1 vezes 4 é igual a 4. Faço a primeira etapa. 4 menos 4, 0. Observe a seguinte situação agora. Esse 0 aqui eu tenho que usar ainda para fazer a conta e esse 7 também. Porque eu não terminei a conta, eu só resolvi o 4. Então, eu desço esse 0 para cá. Observe uma coisa importante. O que aconteceu aqui? Eu tenho 0 e 0. 0 e 0 não dá para dividir por 4. Se eu não tenho nada, como eu vou dividir por 4? Então, o que eu faço agora? Eu coloco um 0 aqui e, na sequência, eu desço o 7 aqui para poder continuar a continha. Agora sim, eu tenho 7 aqui e 7 é maior que 4. Então, quantos grupos de 4 eu preciso para chegar ao 7? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 8 é maior que 7. Não dá. Então, eu tenho que usar 4 vezes 1.
1 vezes 4 é igual a 4. 7 menos 4, 3. Divisor 4, dividendo 407, quociente 101 e resto 3. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês assistem de novo, tá bom? Até mais!